origem do sofrimento. A dor é o único professor que nunca mente. Há dores que nos ferem e há dores que nos moldam. Algumas cicatrizam com o tempo, outras se tornam parte de quem somos. Nagato cresceu em um mundo onde o sofrimento não era exceção, era rotina. Em Ami, a chuva nunca parava. Cada gota que caía parecia lembrar aos vivos que o céu também chorava por eles. O garoto olhava para o horizonte e só via destruição. Casas queimadas, corpos espalhados, gritos abafados pela tempestade. A guerra entre grandes nações transformou seu lar em campo de testes para armas e ódio. E no meio de tudo isso, uma criança aprendeu que esperança era apenas uma palavra bonita, usada por quem nunca perdeu nada. O dia em que seus pais morreram não foi apenas o dia em que Nagato ficou sozinho. Foi o momento em que algo dentro dele se partiu para sempre. Ele não compreendia por que ninjas estrangeiros invadiram sua casa. Não sabia por que o medo o paralisava. Só entendeu uma coisa: o mundo é cruel com os inocentes. E o mundo, de alguma forma, parecia rir da dor deles. A partir daí, o sofrimento deixou de ser um visitante. Tornou-se um companheiro silencioso, presente em cada respiração. Nagato passou a carregar um vazio que não pedia consolo, apenas sentido. E o sentido que ele encontrou foi na dor. Ela o acolheu quando ninguém mais o fez. Ela o manteve vivo quando tudo parecia perdido. Com o tempo, o menino começou a enxergar a dor não como castigo, mas como revelação. Ela mostrava a verdade que o amor escondia. O ser humano só entende a paz quando sente o gosto da guerra. Assim, o idealista morreu junto de seus pais. O que nasceu no lugar dele foi algo novo, algo que não buscava mais conforto, mas propósito. Foi assim que Nagato se tornou Pain. E, com ele, surgiu uma nova crença, a de que apenas o sofrimento tem o poder de unir o mundo. Mas me diga, quantas vezes a dor também te fez enxergar o que o amor te impediu de ver? A doutrina da dor. Somente quem sente a dor pode entender o verdadeiro significado da paz. O tempo passou, mas a chuva em Ami nunca cessou. Para Nagato, cada gota era como um sussurro do passado, lembrando que a dor ainda o observava. Foi nesse cenário de ruína que ele conheceu Yahiko e Conan, duas almas quebradas pela mesma tempestade. Eles acreditavam que juntos poderiam reconstruir o mundo. E por um breve momento ele também acreditou. Mas a esperança é traiçoeira. Ela dá ao homem a ilusão de controle, apenas para assistir o mundo arrancá-la com brutalidade. Quando Yahiko morreu diante de seus olhos, não foi apenas um amigo que se foi. Foi o último pedaço de humanidade que restava em Nagato. Naquele instante, a dor atingiu o ápice. E como toda emoção levada ao extremo, ela se transformou em ideologia. Foi ali que nasceu o verdadeiro Pain. Um homem que acreditava que a compaixão nunca traria paz. Apenas o medo do sofrimento poderia fazer o mundo compreender o valor da vida. Sua lógica era fria, mas coerente. Ele olhou para a história e viu que toda era de paz só nasceu depois de uma era de guerra. Então, se a humanidade só aprende através da dor, por que não fazer dela uma professora eterna? Pain não queria destruir o mundo, queria purificá-lo. Ele sonhava com um equilíbrio construído sobre o trauma. Se todos sofressem igualmente, ninguém mais desejaria a guerra. Era um raciocínio torto, mas profundamente humano. Porque, no fundo, o homem sempre tenta justificar a própria dor, criando sentido para ela. O sofrimento, para Pain, tornou-se justiça. Sua ideologia não era o caos, era o castigo. Ele acreditava que a paz verdadeira só viria quando o mundo inteiro sentisse o mesmo desespero que o moldou. Era a sua forma de ensinar o que ele próprio aprendera da maneira mais cruel possível. E talvez seja por isso que muitos o veem como vilão, quando na verdade ele é o espelho do que o ser humano faz diante da dor. Cria um propósito, mesmo que esse propósito custe tudo. Mas me diga, se o mundo inteiro precisasse sofrer para alcançar a paz, você aceitaria o sacrifício? O Deus que nasceu da dor. Aqueles que não entendem a dor jamais entenderão a paz. Há um limite entre homem e divindade. Pain o atravessou no momento em que desistiu de ser humano. Para Nagato, o corpo frágil que restava já não era suficiente para carregar o peso do mundo. Ele precisava de algo maior.
E assim ele se ergueu como uma ideia, deixou para trás a carne, o medo e o nome. O garoto se dissolveu na chuva, e o Deus emergiu. Usando os corpos dos mortos, Pain criou a ilusão da onipresença. Seus 6 caminhos representavam 6 versões do mesmo credo. Cada um fragmento da dor, da perda, da culpa e do castigo. Ele não queria ser adorado, queria ser temido, porque acreditava que o medo era a única linguagem universal. Na sua visão, o amor falha, a compaixão é frágil, mas a dor é igual para todos. Pain falava ao mundo como um profeta cansado. Não pregava bondade, pregava equilíbrio através do sofrimento. E de forma irônica, quanto mais ele se distanciava da humanidade, mais compreendia sua essência. Os homens matavam por poder, choravam por perda e rezavam por alívio. Tudo girava em torno da mesma coisa: a dor. Ela era o centro da existência. E foi aí que ele percebeu: se a dor é o ponto comum de todos, então controlá-la é controlar o mundo. Mas havia algo contraditório nessa crença. Ao mesmo tempo em que Pain se via como um salvador, ele também sabia que era um tirano. Ele não se enganava sobre o que fazia. Apenas acreditava que o preço da paz era o sofrimento coletivo. O Deus da dor nasceu não de arrogância, mas de desespero. Era o último grito de alguém que já havia perdido tudo. E no fundo, talvez seja isso que torne Pain tão humano. Ele não busca destruir por prazer, mas por convicção. Sua fé é construída sobre as cinzas da empatia, e sua divindade é um reflexo da própria solidão. Afinal, o que resta de um homem quando ele sofre o bastante para acreditar que é Deus? A guerra entre crenças. Aqueles que não conhecem a dor nunca entenderão o que significa ser humano. Quando Pain chegou à Vila da Folha, não veio como inimigo, veio como profeta. Um mensageiro que trazia destruição em nome da paz. A cada passo a terra tremia. A cada palavra, o mundo parecia duvidar de si mesmo. Ele não atacava por ódio, atacava por convicção. Para ele, a destruição da vila não era um massacre, mas um sermão. Pain queria que o mundo sentisse o mesmo desespero que o transformou. Ele acreditava que só experimentando a dor suprema, os homens abandonariam o desejo de guerra. Seu plano era cruel, mas paradoxalmente puro. Ele não mentia sobre suas intenções. Apenas mostrava o que todos fingiam não ver. O ser humano precisa sofrer para mudar. E então surgiu Naruto, um garoto que, como Nagato um dia, também cresceu cercado por solidão. Mas ao contrário de Pain, ele não deixou a dor transformá-lo em fúria. Ele a moldou em empatia. Naruto era a prova viva de que o sofrimento pode gerar compreensão, não destruição. E é isso que torna o encontro entre os dois tão poderoso. Porque Pain via em Naruto a lembrança do que ele mesmo perdeu: a esperança. Quando o Deus da dor olhou para o menino da folha, ele não viu apenas um oponente. Viu um espelho distorcido de si mesmo. Ambos eram frutos da solidão. Ambos buscavam paz, mas trilharam caminhos opostos. Pain acreditava que a humanidade só aprende pela punição. Naruto acreditava que ela só muda pelo vínculo. No confronto entre eles, não houve apenas explosões e jutsus. Houve ideias colidindo. Cada golpe era uma tese. Cada palavra, uma tentativa de conversão. Pain queria provar que o mundo precisava sofrer para entender a dor dos outros. Naruto queria provar que o amor era suficiente para quebrar o ciclo. E naquele momento, o mundo parecia dividido entre duas verdades igualmente fortes. De um lado, o Deus que pregava a redenção pela dor. Do outro, o garoto que acreditava na redenção pelo coração. Mas quem estava certo? O homem que desistiu da esperança e o que nunca deixou de acreditar nela. Quando o Deus lembra que era humano. Mesmo o mais cruel dos deuses ainda carrega o coração de um homem. Após devastar a Vila da Folha, Pain se ergue sobre as ruínas, acreditando que o medo e a dor trariam paz. Mas quando Naruto se recusa a odiá-lo, algo dentro dele muda. O garoto olha para Pain não como monstro, mas como homem. E isso rachou o escudo de divindade que Nagato construiu. As vozes do passado ecoam. Yahiko, Konan, seus pais. Ele percebe que impor a dor perpetua o ciclo que jurou quebrar. A dor não trouxe paz, apenas o aprisionou. Naruto prova que a esperança sobrevive à dor. E nesse instante,
O Deus da dor se ajoelha diante da humanidade. O legado do sofrimento, a dor não desaparece. Ela muda de forma e nos ensina a continuar. Nagato morre, mas sua história deixa uma lição. O sofrimento é inevitável, mas depende de como o enfrentamos. Pain acreditava que impor dor seria a chave para a paz, mas foi compreendido, e sua falha se tornou aprendizado. A dor revela nossa essência. O que nos torna humanos é a capacidade de seguir em frente, mesmo após a perda. Pain mostra que a escuridão pode ensinar mais que a luz, e que até os erros mais cruéis podem gerar entendimento.